pessoal, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas a esse bate-papo promovido pela Endy aqui nessa tarde. Muito bom receber vocês aqui. Meu nome é Giovana Riato, eu sou jornalista, trabalho com foco na cobertura de inovação e de mobilidade, e hoje eu tenho a honra de mediar essa discussão. A gente vai falar sobre tendências, possíveis transformações e soluções para o contexto atual, e a gente vai discutir também sobre como as empresas podem ganhar eficiência nesse novo momento tão desafiador que a gente está vivendo. E eu recebo para essa discussão 3 grandes nomes aqui: o Flávio Ferrari, que é Head do Copenhagen Institute for Future Studies Brasil, o Peter Kronstrom, Head também do Copenhagen Institute for Future Studies Latin America, e o Leonardo Serpa, diretor-presidente da Endy Soluções. Pessoal, bem-vindos. Que bom estar nessa conversa com vocês. Hello! Olá, pessoal. Prazer em estar aqui com vocês também. Prazer. Muito bem, gente. Então, seguindo, vale o recado, antes de começar a fazer perguntas para os nossos entrevistados aqui, vale destacar que essa conversa só fica legal quando vocês participam também. Então, vocês que estão nos assistindo, fiquem à vontade, porque o chat que está aí é de vocês. Então, usem para se apresentar, para fazer ali um networking e para enviar perguntas. A gente ficou super feliz de receber uma série de boas questões antes dessa live, né? Para quem se inscreveu previamente, a gente recebeu mais de uma centena de perguntas. Então, algumas a gente já incorporou aqui no bate-papo e a gente fica aguardando. Tendo dúvidas, coloquem aí. E muito bem, gente. Vamos começar, então. A gente tem uma apresentação muito boa do Flávio, mas antes eu quero esquentar essa conversa com uma pergunta inicial, assim, para a gente abrir. E é uma pergunta que a gente recebeu da audiência. Então, a gente recebeu uma série de perguntas, na verdade, consolidou numa questão chave aqui para a nossa conversa, que é como planejar, priorizar a execução e a inovação em um cenário de curto prazo, né? De luta por sobrevivência, como manter investimentos no futuro, quando a gente está com tantos problemas de liquidez e de caixa. Então, gostaria de começar. Leonardo, você pode começar respondendo para a gente? Claro. Boa tarde, quase boa noite, pessoal. É um prazer estar nesse bate-papo com 2 gurus do futuro, né? Com o Peter e com o Flávio, com a Giovana comandando isso tudo, então é um prazer estar aqui nesse bate-papo. A gente teve duas ações prioritárias para se preparar para esse Covid, né? A primeira foi emergencial, como é que a gente preparava o nosso time para dar continuidade de forma que eles ficassem com todas as necessidades básicas de segurança para manter a operação, né, seja nosso ou do cliente. Acho que foi esse o primeiro ponto. Acho que foi, como você falou, foi a sobrevivência, né, como é que a gente sobrevive. E o segundo, já daí, depois de 2 semanas, começamos a se preparar para o futuro, né? Se a gente não se dedica a isso, a essa discussão, você acaba só sobrevivendo e não se prepara para o futuro. Então, a gente dedicou um time especialista nessa área para estar conversando com o cliente, conversando com o mercado, conversando com especialistas para entender quais são as demandas, né? Eu acho que é uma pergunta muito difícil hoje, quase com uma bola de cristal, desenhar o que é o futuro, né? Mas a gente começou a discutir com várias frentes dentro de um time específico e aí sim, internamente, fazendo brainstorming e achando formas de desenvolver soluções, seja ela por modelo de negócio, soluções, a solução mesmo técnica ou financeira, então isso dependendo do que... Mas eu acho que talvez o maior aprendizado para responder a tua pergunta é, primeiro, sobrevivência, como é que a gente sobrevivia. O segundo era dividir o time, colocar um time focado nisso, específico, para pensar no futuro. Eu acho que essa talvez foi a grande sacada que a gente teve. Que legal. A gente vai falar mais disso ao longo da conversa. Flávio, traz um pouco aí da sua visão. Você sabe que as pessoas costumam dizer que as crises geram oportunidades, né? Isso não é bem verdade, né? As oportunidades estão aí o tempo todo. O que as crises trazem é a necessidade de aproveitar as oportunidades que estão aí. Elas antecipam o futuro, elas deixam o presente mais complexo, né? E o futuro ainda mais, e acabam gerando essa necessidade de olhar em volta e falar onde está a oportunidade, né? E a oportunidade é a inovação.
Então, essa questão da, puxa, como é que eu tenho que fazer para, né, priorizar a inovação, porque eu não vou ter dinheiro, e como é que vai e tal, simplesmente é um falso paradoxo, né? Você não tem alternativa. Lamento dizer a todos que a inovação é uma necessidade nesse momento e é para aí que a gente vai, e não adianta a gente ficar dizendo, será que eu tenho dinheiro? Não, se você não for inovar, você vai morrer. Então, olhe em volta, veja as oportunidades e como a gente vai conversar aqui ao longo da nossa conversa, há caminhos para fazer inovação sem tanto investimento assim. Eu não vou antecipar, senão eu vou dar aqui um spoiler da nossa apresentação, certo? Sim, vamos segurar isso aí, hein, gente? Segura aí. E você, Peter, o que você pensa? Bom, eu estou bem nesse momento que, mesmo assim complicado e com todo esse drama caindo em cima de nós, a sociedade meio se transformando frente aos nossos olhos, a única saída de essa crise é com foco no futuro. E é entender o futuro, entender que futuro nos espera lá na frente. Só assim a gente consegue realmente fazer inovação dirigida para o futuro, né? Por isso, eu acho que como futurista aqui, entre nós aqui, é um momento de altamente luxo para realmente, porque toda a sociedade agora está sendo obrigado a olhar esse futuro e realmente tomar uma postura mais ativa. E essa é a saída. Perfeito, gente. Boa abertura. Começamos animados aqui. Então, Flávio, te convido a ocupar esse espaço aí, trazer sua apresentação para a gente seguir com essa conversa. Vamos lá. Estão todos vendo minha tela por aí? Ainda não. Não sei se é um problema comigo. Não sei se é pessoal. Não, eu também não estou vendo. Então, espera um pouquinho só, porque você sabe que essas coisas são sempre assim, né? Só porque nós estamos ao vivo? Não, mas isso faz parte desse novo mundo em que a gente está agora convivendo e enfrentando. A gente está mais acostumado ao fato de que nem sempre as coisas acontecem no ritmo e da maneira pela qual a gente gostaria que acontecesse, né? Exatamente. Então, só um segundinho. Por alguma razão, o meu slide não está aparecendo. O meu papel aqui com vocês agora, ele vai ser o de antecipar e criar um contexto, né, uma introdução para que a gente possa continuar conduzindo a nossa conversa, né? Para isso, eu preparei aqui alguns slides que desapareceram por alguma razão. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de outra forma aqui, peraí. Talvez alguém do pessoal consiga compartilhar também. Pronto, agora vocês estão vendo? Ainda não. Não. Ué, está aparecendo como share aqui, pessoal. Que estranho. Cristóvão! Aí, tá vendo? Foi. Apareceu? Ótimo, então vamos embora. Apareceu. Ok, eu tive que dar uma improvisada aqui. Então, a ideia aqui é a gente conversar sobre essa necessidade de se preparar para esse futuro, né, que eu dei um leve spoiler no começo. E principalmente porque é muito importante para a sociedade também que as nossas empresas todas aqui sobrevivam, se recuperem e voltem a crescer de forma sustentável. E isso é a responsabilidade de cada um de nós profissionais que estamos aqui. Quando acontece uma coisa como esse episódio de uma pandemia, né, a gente inicialmente é vítima. E por que a gente é vítima? Não porque a pandemia fosse algo totalmente inesperado. A gente vem falando dessa possibilidade já tem pelo menos 15 anos, né? E mais intensamente nos últimos 5 anos. Era quase um fato certo que iria acontecer, a gente só não sabia quando. Então, quando acontece, a gente é vitimado pela pandemia. O passo seguinte é que a gente observa o que está acontecendo, a gente tenta entender, a gente tenta aprender, e isso nos coloca na condição de espectador. Vamos olhar, vamos ver o que é e vamos ver o que a gente tem que fazer. Inclusive, logo na sequência, a gente procura sobreviver, como falou o Leonardo, né? E o terceiro passo, e é o passo mais importante para a gente nesse momento, é assumir um papel de protagonismo, né? A gente tem que... o futuro será aquilo que a gente, a partir de agora, vai construir. E por isso a gente precisa ter essa atitude mais protagonista, né? Como eu comentei, as crises elas geram necessidades e nos colocam na direção de buscar oportunidades para conseguir resolver as nossas questões e urgências aqui. O que a gente fez lá
no Copenhagen foi procurar entender, no papel de espectador primeiro, essa crise e identificar quais são os principais vetores que estão atuando nesse momento para poder nos orientar no sentido de assumir o protagonismo. E a gente identificou 4 vetores que estão vigentes agora nesse momento: reclusão, revelação, recessão e reconfiguração. 4 R's, para ficar fácil da gente lembrar. O que significam cada um deles? Reclusão é o que a gente está vivendo. Aliás, a gente está fazendo esse evento aqui agora porque estamos num distanciamento social, né? A gente está recluso. Significa que a gente tem restrição de deslocamento, o mundo virtual passa a ser o novo real, acabou essa fronteira, né? Então, entre, tem o virtual, tem o real. Não, tudo é real, inclusive virtual. A gente está adquirindo novos hábitos, a gente está sendo obrigado momentaneamente a praticar o distanciamento físico. Isso está gerando várias questões emocionais em todo mundo, que não vão ser o foco da nossa discussão aqui, mas que são importantes também. A gente espera e sabe que vai acontecer uma recessão aí para frente, é uma das grandes preocupações de todo mundo, particularmente das organizações, né? Vamos ter um enxugamento da economia, vamos ter, lamentavelmente, demissões, quebras de empresas, o PIB vai ser afetado dramaticamente, isso gera escassez de recursos e a gente vai ver o agravamento de algumas questões sociais e de segurança. Mas nem tudo é negativo, a gente também tem um momento de revelação. O que é esse momento de revelação? No momento de crise, as motivações reais das pessoas e até das organizações, elas aparecem, a gente aprende muito sobre a sociedade nesse momento. As limitações que vinham sendo negligenciadas ao longo do tempo, porque a gente estava focado em resultado de curto prazo, ou porque tinha outras prioridades para fazer, elas agora estão na mesa, e a gente vai ter que tomar alguma decisão, alguma ação para resolvê-las, né? Com isso surgem oportunidades, e muitas delas oportunidades relevantes que até já existiam por aí, mas a gente não estava dedicado a aproveitar essas oportunidades. Esse é um bom momento. Também surgem concorrentes inesperados, porque como toda a sociedade se reconfigura e até os espaços de negócio se reconfiguram, surgem players novos que também estão em busca de novas oportunidades. E, particularmente, o que a gente vê é uma antecipação do futuro. O que eu chamo de antecipação do futuro? Se vocês pararem para pensar, muito do que está acontecendo agora eram coisas que já estavam acontecendo de um jeito ou de outro. Eu fiz uma listinha que aparece aí no canto esquerdo da tela, das coisas que a gente já vinha falando nos nossos eventos aqui do Copenhagen Institute for Future Studies, como algumas coisas que iam acontecer ou já estavam acontecendo nesse futuro próximo, como, por exemplo, o trabalho remoto. A gente já tinha 50% das empresas no Brasil praticando o trabalho remoto de alguma forma. A preocupação com a saúde preventiva era algo que estava também aí já sobre a mesa, a gente discutindo toda a indústria da saúde, e isso para ela é desafiador, porque a nossa indústria é construída em cima do tratamento da doença, não da prevenção. O fato da gente viver numa sociedade de bolha, enclausurada, em casulos, que a gente chamou de mobile cocoon, a busca de propósito, isso está muito forte na sociedade, mas era um movimento que já vinha por aí. O monitoramento social era uma outra grande discussão que já estava sobre a mesa também, a questão da responsabilidade corporativa, as estratégias de marketplace, o e-commerce, né, a automatização, tudo isso já estava, já deveria estar incluído no planejamento estratégico de todas as empresas, né, inclusive as empresas que já vinham discutindo esses temas, incorporando esses temas, estão enfrentando essa crise com mais facilidade, né. O que isso traz? Né? Traz a necessidade de reconfiguração, ou seja, todos nós aqui estamos sendo obrigados a rever nossa estratégia, a revisar processos, a buscar novos modelos de negócio, a ter a inovação como prioridade, não só para a sobrevivência momentânea, mas para o futuro, e em alguns casos até redesenhar todo o ecossistema no qual a gente atua. De onde é que a gente tira isso? Né? Isso não vem de uma bola de cristal. A gente tem um método lá no Copenhagen Institute for Future Studies para analisar. Esse não é o único método do planeta, mas é um método que a gente utiliza para analisar as forças que estão atuando sobre a sociedade, os seus efeitos e as tensões transformadoras que elas geram. A gente tem hoje 14 megatrends, que é como a gente chama essas forças, que a gente estuda e combina de maneira a entender o que está acontecendo, né? O que significam essas tensões transformadoras? Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo,
Preservação do planeta, né? A sustentabilidade gera uma preocupação com a preservação do planeta, mas a gente tem que crescer, tem uma pressão pelo crescimento econômico. Como é que a gente resolve essa tensão? Essa tensão gera uma força que impulsiona a energia limpa, que ao mesmo tempo preserva o planeta e permite o crescimento econômico. Eu não vou me detalhar muito em todas elas aqui, mas só para dar mais alguns outros exemplos, né? Uma discussão hoje atual, a energia deve ser de produção centralizada ou de produção local, a gente pode ter energia solar produzida localmente. Isso não é um paradoxo real, a gente pode construir uma internet de energia que organiza toda essa situação, então a tensão gerada por essa discussão vai impulsionar a internet de energia. Questão da automação e do desemprego, nossa, a automação vai gerar desemprego, a população vai ficar desempregada. Dessa tensão nasce a ideia de que a gente deve trabalhar para educar os executivos, as pessoas, os profissionais, para terem novas competências e deixar para a automação aquelas coisas que não exigem um ser humano. Então, a gente vai ter isso impulsionado. Na medicina, a prevenção e o tratamento, né? O que vem daí é o valor da vida como caminho de pensamento, né? De enfrentamento dessa dicotomia. A questão da liberdade e da segurança, a preocupação de que a gente precisa ter a liberdade, a gente quer ter exclusividade da nossa informação, mas ao mesmo tempo a gente quer ter conforto, quer ter segurança. O monitoramento social, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso aí na frente, vem também impulsionado por essa discussão. Então, esse é um resumo de como a gente trabalha, né? E tudo isso acontece num contexto em que você tem uma evolução tecnológica e social que pode ou não acomodar essas tensões e esses caminhos que estão sendo apontados pela sociedade. Uma pequena lista das coisas que são as tecnologias mais emergentes aqui e que estão na pauta de todo mundo: a inteligência artificial, os bioplásticos, os robôs de atendimento, a engenharia genética, a biometria preventiva, a realidade aumentada e a eficiência energética. Essa lista poderia ser mais ampla, mas ela já dá algumas referências, e o que pauta essa questão é o que os grandes agentes da sociedade estão dispostos a impulsionar, porque é importante para a sustentabilidade das empresas, para as organizações e para a economia, né? Quais são os objetivos dos CEOs? É isso que vai pautar o encaminhamento disso. Inclusive, trouxe aqui um dado interessante, que é sobre eficiência energética, né? Essa pesquisa foi feita no final do ano passado, e a gente tinha, nas grandes economias, uma crescente e já grande preocupação com o investimento na eficiência energética e na construção de edifícios, né, de escritórios que fossem smart, né, que permitissem essa economia de energia também na operação no dia a dia, né? O nosso mundo é assim, o nosso mundo é um mundo de matéria, de energia, de informação, de movimento, de entalpia e entropia, para a turma que está assistindo aqui e vem de engenharia. É um mundo onde a gente necessita de energia para funcionar, mas tem que se preocupar com o desperdício de energia, com a energia que não é reaproveitável daquilo que a gente investiu. Esse é um dos tópicos mais importantes que a gente imagina que vai estar presente daqui para frente, particularmente num cenário de recessão. Só para dar uma referência com relação a essa questão da energia, da eficiência energética e da sustentabilidade, energia solar, por exemplo, estima-se que ela vai gerar quase 30 milhões de empregos novos até 2050, vai demandar 10 trilhões de dólares de investimento, vai gerar adicionalmente mais 12 terawatts, ou seja, eu peguei um pedacinho dessa conversa, que é a energia solar, e ela, nos próximos anos, vai estar transformando significativamente o nosso contexto e o nosso mundo, né? Só que tudo isso aí acontece, porque vocês vejam que eu puxei a conversa para a tecnologia, né? Tem uma outra força, e a gente fala de novo dessas tensões que acontecem, né? Tensões transformadoras. Tem um outro olhar sobre isso, dizendo, peraí, mas não é a tecnologia, é o ser humano que tem que estar no centro dessa conversa, né? No Japão nasceu um movimento chamado Sociedade 5.0, cuja ideia é que a sociedade deva se organizar de uma maneira que a tecnologia, particularmente essas tecnologias que estão aí da indústria 4.0, elas têm que criar soluções com foco nas necessidades humanas. Então a ideia é que a gente coloque a tecnologia cada vez mais a serviço da humanidade. O ser humano tem que estar no centro dessa conversa, né?
O monitoramento social é um bom exemplo disso. A gente está desenvolvendo tecnologias muito interessantes nesse sentido, com o objetivo de gerar conforto e segurança para as pessoas. No momento em que a gente está vivendo atualmente, a gente ficaria muito mais confortável, e vai ficar muito mais confortável, se a gente for para um espaço público, para um aeroporto, e tiver certeza de que o ar está filtrado, as pessoas estão sendo monitoradas, não tem ninguém doente naquele espaço, o distanciamento físico está sendo respeitado, a densidade de ocupação dos espaços não é exagerada. Isso não era assunto até pouco tempo atrás, pelo menos não um assunto público, já era uma preocupação, inclusive quando você fala de medicina preventiva, né, você tem que fazer monitoramento preventivo da saúde, mas agora se transforma num assunto em que a gente deseja e está disposto a abrir mão de parte da nossa privacidade para garantir a segurança e o conforto, por exemplo, nos espaços públicos. Esse será a nova realidade mesmo depois da Covid. Fechando esse assunto, que implicações imediatas a gente tem em função da pandemia, o que a gente espera nesse, vamos dizer, futuro próximo, vai de 6 meses a 1 ano e meio, 2, né? Primeira coisa, no ponto de vista corporativo, os recursos vão estar reduzidos, como a Giovana falou na primeira pergunta que foi colocada, né? Como é que a gente faz para investir sem ter muito recurso? A gente espera que não tenha mesmo. Isso vai demandar uma pressão bastante grande para aumentar a eficiência operacional, vai aumentar uma pressão muito grande para que a gente tenha uma preocupação com o fluxo de caixa livre, mais do que com o EBITDA das empresas. A gente vai ter uma participação do Estado maior durante esse período, porque o Estado nos ajuda a organizar essas questões, e a solução no mundo corporativo é Open Innovation, a inovação compartilhada, né? Você ter parceiros de inovação que possam nos ajudar a enfrentar esse momento. Em termos do contexto, do modo geral, a gente vai enfrentar problemas de logística e mobilidade. Em contrapartida, a gente tem as soluções de e-commerce e de marketplace que ajudam a contornar essa questão. Comunicação, a transformação da comunicação é um assunto tão importante quanto a transformação digital. A confiança vai ser provavelmente um dos maiores assets, um dos maiores... uma das coisas mais importantes para as organizações e para as empresas, né? E a inovação é pauta e tecnologia é um recurso importante. E o contexto em que tudo isso acontece a gente está buscando eficiência. Isso vai ser fundamental nesses próximos 2 anos e vai permanecer para o futuro também. E o nosso consumidor ou o nosso cliente, ele vai terminar de se consolidar nessa sociedade de bolha, nesse casulo que é apoiado pela tecnologia. Ele vai estar consciente de que é possível viver com menos, e isso deve reduzir, pelo menos durante um tempo, o padrão de consumo associado à questão da recessão. Nós estamos vivendo uma revolução no mercado de trabalho, na forma de trabalhar. Então, gig economy, que é essa economia em que as pessoas não têm um emprego fixo, uma carteira assinada, elas trabalham para várias organizações e várias empresas ao mesmo tempo, que era um fenômeno já crescente, muito grande no hemisfério norte, começando no hemisfério sul, ele vai se acentuar agora. Isso leva a questões como lifelong learning, a necessidade de se manter atualizado e aprender sobre vários assuntos o tempo todo, e o ensino à distância como solução para isso, também com grande crescimento. Mas a palavra-chave para esse consumidor, seja ele uma organização, seja ele uma pessoa física, é o propósito. As pessoas vão estar muito ligadas a por que é que nós estamos fazendo alguma coisa e quem é essa empresa, quem é essa pessoa, como é que ela vê o mundo, quão preocupada ela está com o planeta, com os outros indivíduos e com a humanidade. Isso gera necessidade de adequação de todos nós e das organizações. A gente tem que entender o que está acontecendo, tem que se reorganizar e tem que inovar. Inovar para quê? Inovar para ser relevante. Porque toda essa conversa, toda essa discussão que a gente vinha falando de marketing, de share of market, share of voice, de participação, share of pocket, né, se torna share of relevance. Quando a pessoa, o cliente, a organização tem recurso reduzido, está disposto a fazer mais com menos, ela vai ter a sua atenção focada naquilo que é verdadeiramente relevante e importante. E é isso que vai acontecer e é a principal pauta da nossa readequação. E
para garantir a sustentabilidade. Sustentabilidade no sentido amplo, não só a sustentabilidade do ponto de vista ecológico, mas a sustentabilidade dos nossos negócios no modo geral. A gente tem que pensar não no agora, não na urgência, não na emergência, ou melhor, não só nisso, mas tem que pensar no longo prazo, porque senão a gente não sobrevive. Então essa é a ideia contextualizadora em cima da qual eu proponho que a gente continue conversando. Nossa, Flávio, tem margem para, assim, umas 3 horas. A gente vai ter que se segurar aqui. A gente já recebeu algumas perguntas muito boas, pessoal. Obrigada aí pelo engajamento. Logo mais a gente traz. Mas, né, dando sequência à apresentação, uma pergunta para o Peter. Peter, esse momento que a gente está vivendo tem uma característica muito peculiar de ser uma crise que o mundo todo está passando em momentos diferentes, né? Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouco com a gente como as empresas em outros países que estão, talvez, em momentos mais adiantados, né, que já passaram pelo pico da pandemia, estão se adaptando e se preparando para esse tal de novo normal que a gente tanto ouve falar. Peter, está no mudo. Peter, se você ligar o áudio, fica mais fácil de ouvir. Melhor. O que estamos vendo nesse momento, que os países que já estão fazendo uma reabertura, as empresas que realmente têm vontade de fazer um papel no futuro, né, e que são conscientes do peso do momento, o que eles estão fazendo é exatamente isso. Como o Flávio comentou, é revisar o portfólio de inovação, revisar os processos estratégicos, refazer todas as estratégicas e tentar fazer alguma análise. Eu vou ter uma proposta de valor que é relevante, que tem um share relevance lá no futuro. Por exemplo, estamos vivendo, já sabemos que esse convívio social vai mudar, como a gente vai flutuar na sociedade. Esse pode ser mais isolamento de alguns e poucos e menos isolamento de alguns outros, não? Estamos vendo alguns setores crescendo muito, ficando muito mais forte, tudo que é transporte alternativo, do transporte massivo, né? Como, por exemplo, bicicletas elétricas. Estamos vendo cidades pensando no planejamento de como podemos nos mover caminhando mais, fazendo caminhada em vez de ficar preso na indústria. Então, é muito um foco nesse como vai ser esse convívio social que fica de uma maneira aceitável e que a sociedade consiga seguir para frente. Mas eu acho essencial é realmente fazer a pergunta: eu vou fazer parte da criação do mundo que está para vir. E as empresas que não estão fazendo essa pergunta, eu acho que eles vão ter problemas, porque muitas coisas já estão mudando. Bom, obrigado pela pergunta. Muito legal essa posição de ser parte, né, da construção desse novo cenário. E, Flávio, pensando também um pouco nisso, a pandemia tem sido um impulso enorme para a transformação digital, né? Tem até um meme que circulou aí, né, de qual o maior motivo da transformação digital da sua empresa, a Covid-19. Então, muitas empresas já estavam mais preparadas e outras tiveram que se adaptar no susto mesmo. Então, como isso reflete nos resultados? Que cenário a gente tem hoje? Como você bem colocou, né, isso virou um meme da internet, das pessoas dizerem que quem foi o CEO, foi o CTO, foi quem impulsionou, foi a Covid. Isso também não é bem verdade, né? O fato é que as empresas já vinham muito preocupadas com isso e simplesmente o futuro que chegou um pouco mais acelerado aí, essa era uma daquelas questões que a gente vinha postergando, né, para dizer, não, daqui a pouco eu faço, tal. Então a gente vai encarando. Mas é interessante a gente ver, eu estava vendo um estudo do World Economic Forum sobre como é que as empresas, no modo geral, a nível global, estão enfrentando a pandemia. E a gente vai para a questão que o Leonardo colocou ali atrás, né? Quer dizer, o primeiro momento é de urgência, o primeiro momento é de correr atrás daquelas coisas que a gente vinha negligenciando ou dos riscos que estão aparecendo de momento e tentar resolvê-los, né? Então, o que as empresas fizeram nesse momento? Número 1, trabalho remoto, né? A gente tinha
pelo menos uns 35% a 40% das empresas que já estavam praticando isso com alguma regularidade, tinham infraestrutura e estavam relativamente organizadas para isso. Para elas, isso não foi um drama. Agora, para as outras empresas, no modo geral, você imagina você acordar de manhã cedo e ter que organizar uma live, uma reunião remota, você não tem sistema, não tem estrutura, não tem, né? Ato contínuo, tem que lembrar que não é só colocar um computador de um lado, um do outro, você tem que educar as pessoas para esse novo ambiente, para essa nova forma de comunicação, educar os líderes para isso, né? Como é que você lidera um time remoto, como é que você organiza um time remoto. Então, vamos dizer, isso ocupou e ainda está ocupando a cabeça de boa parte das empresas, né? Além disso, como é que ficam os contratos de trabalho? Eu vou ter que mandar a gente embora, eu vou ter que reduzir meu time, eu vou ter que reduzir a jornada, cada país adotou uma solução legal diferente. Então, eu podia fazer uma lista extensa disso, né? Estou olhando aqui para o Leonardo e pensando em tudo que ele teve que pensar nesses últimos dias para se manter funcionando, né? Não dá, de fato, para a pessoa ter outra coisa na cabeça nesse primeiro momento do que sobreviver. Então, a gente viveu no modo de sobrevivência, pelo menos aqui no Brasil em particular, nos primeiros meses aí de março e abril, que foi quando a gente teve o primeiro choque. Foi a partir de maio que começou a vir esse pensamento mais, mas peraí, o que mais eu tenho que fazer para o futuro, né? E aí é que a transformação digital volta para o cenário, não de maneira emergencial, como vou viabilizar o teletrabalho, né? Ou o e-commerce, que foi o que aconteceu também para muita gente, né? Surgiu como solução, mas como eficiência do negócio e como visão de desenvolvimento da inovação. Então, isso ainda é um fato relativamente novo, como força motriz. E agora que a gente começa a conversar mais seriamente sobre isso. Bem interessante. Gestão do momento. Só completando, né? Quem está na situação não precisa ficar muito chateado, não, né? Porque, segundo o relatório do World Economic Forum, está todo mundo nessa situação, né? Exceto aquelas empresas que já eram mais visionárias, já vinham trabalhando muito à frente do seu tempo, porque todas as outras questões negligenciadas já haviam sido tratadas antes da pandemia. Muito bem. É um espaço assim de acolhimento, tá todo mundo junto nessa dificuldade. Estamos juntos. Leonardo, e conta pra gente a sua experiência, a sua análise desse movimento, tanto como um player do mercado que oferece soluções de transformação digital, quanto internamente, né? Como tem sido atravessar esse período? Eu acho que o Flávio comentou bem ali a questão de quantas coisas eu tive que passar, a equipe teve que pensar e refletir para a gente sobreviver e também permitir que nossos clientes também mantenham a operação e sobrevivam, né? Então, o cérebro, na realidade, ele fica dividido, né? Metade pensando como é que sobrevive e outra metade como é que vai ser o amanhã e desenhando o que a gente pode oferecer. Então, eu acho que a Engie, como qualquer outra empresa, acho que é muito da cultura da empresa, né? Felizmente, a Engie já vinha nesse momento de cultura de digitalização, de inovação, a velocidade de adaptar para uma nova realidade. Eu acho que é isso que a gente viveu, né? A gente conseguiu botar em 3 dias mais de 1.000 e poucas pessoas em home office. A gente tinha bem pouca gente fazendo home office. Então tinha a TI preparada, mas vai muito além da TI, né? Não é só ter o maior computador e o computador mais rápido, melhor internet, você tem que ter o mindset, você tem que ter a cultura, você tem que ter a confiança. Então, eu acho que a gente conseguiu se adaptar de forma muito rápida para esse novo amanhã na parte operacional. Aí vem a questão do amanhã em termos de futuro, né? E realmente é uma bola de cristal, né? No início, a gente não sabe se o futuro está andando assim ou para lá, né? E você tem que conversar com as pessoas, conversar com os clientes, entender os clientes, ver as demandas que estão surgindo e adaptar. E propor algo que seja rápido, testar, né, que é um modelo natural de inovação, né? Você ouve, você cria, você testa, você ajusta, você recria, e acho que é assim que a gente começou a fazer. E teve um exemplo prático, que é na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem 1.000 câmeras fazendo monitoramento de toda a cidade. Surgiu uma demanda de ver o distanciamento entre as pessoas. Em 3 dias, entre eu ouvir a prefeitura e a gente ter algo na rua, a gente conseguiu desenvolver uma plataforma com inteligência artificial que utiliza todas essas imagens das câmeras de monitoramento e conseguir medir virtualmente a distância das pessoas
e conseguir dar um código de vermelho, amarelo ou verde para a cidade do Rio de Janeiro, para tomar ações, né? Seja ela preventiva ou corretiva. Então, acho que esse é o modelo que eu imagino, que a gente tem que se adaptar, entender o problema, ver a relevância, acho que o Flávio comentou muito bem isso, da relevância, propor algo, testar e assim por diante, né? Acho que é isso que a gente está, acho que a metade do meu cérebro está pensando nisso, né? Como é que a gente ouve, prepara, adapta, testa. Ouve, prepara, adapta, testa. Acho que é um mantra quase, né? Eu achei interessante no comentário do Leonardo essa questão da preocupação com o cliente, né? Na verdade, com os stakeholders no modo geral, né? Porque a empresa não pode se preocupar só com a sua sobrevivência, porque ela não sobrevive sozinha no espaço, né? Todo o ecossistema precisa estar bem e saudável para que todos sobrevivam. Isso aí. Sim, está perto do mercado, né? Do ecossistema, dos parceiros. Gente, o Luiz Felipe aqui, que está nos assistindo, mandou uma pergunta muito interessante sobre quais seriam os diferenciais competitivos na busca da sobrevivência nessa era de transformações rápidas. Então, Peter, se você puder falar um pouco para a gente. Eu acho que esse também que o Flávio e o Leonardo comentou, esse momento que, em realidade, todos nós estamos sendo testados, né? Então, eu acho que, como eu falei, como pessoas que trabalham com futuro, é um momento muito de luxo, porque todo mundo está sendo obrigado a fazer o que a gente faz diariamente no passado, né? E como nos preparar para a incerteza, né? E como se prepara para a incerteza é realmente, totalmente como o Leonardo fala, é testar, adaptar, ver que funciona, é ser flexível na mente. E eu acho que, outro dia eu e Flávio tocamos ideias sobre esse, o momento que vivimos realmente é uma montanha russa, que está colocando todo mundo na mesma página, que a gente não sabemos. E talvez esse de não saber é onde está a criação da manhã. Então, ver esse, como também Flávio falou, ver esse como realmente uma oportunidade, né? Mas, claro, e há que se inspirar. Então, o que a gente faz é esse escaneamento. Há que escanear constantemente qual vai ser o legado que vai ficar, né? Como vai ser esse novo normal, que está falado, né? Sim, em constante medição dessa temperatura, né, desse pulso da sociedade, do mercado. Gente, falando um pouco com esse olhar, né, de diferencial competitivo, hoje a gente vive um momento de corrida por redução de custos, né, por ganho de eficiência. Leonardo, como vocês estão trabalhando essa demanda, né? E, enfim, que análise você faz desse cenário de busca por reduzir custos, por trabalhar de forma mais enxuta, mais eficiente? Eu acho que são duas formas, né? Acho que a gente está pensando muito no cliente hoje em dia. Talvez eu esteja batendo na tecla do cliente, mas acho que é muito importante isso, né? Como é que a gente permite que o cliente consiga reduzir o custo dele, né? O custo operacional, o custo de energia, que talvez seja o nosso principal lema aqui. E eu acho que vai um pouco com a questão da possibilidade de investir, né? Acho que a questão de caixa, preservar caixa é fundamental agora. Então, o que a gente imagina é os clientes focarem no que é o core business de cada um, então investir no que é o core business para evitar que o mercado deles mudem e eles não consigam se adaptar, né, por questões de não investir. Então, cada um investe no seu core business e procurem parceiros que sejam de relevância de longo prazo, que possam fazer investimentos em área de suporte. E é aí que a gente está tentando entrar com a tecnologia, digitalização, automação, e principalmente na parte de fazer até um investimento em nome do cliente, né, com esse viés de relacionamento de longo prazo, para melhorar toda a questão operacional do nosso cliente. Então, a gente vê muito essa questão de relacionamento e parceria de longo prazo com os clientes, né? Investir. Opa, acho que o Leonardo teve aí um problema de conexão. Você sabe que o Leonardo estava levantando uma questão muito importante aí, né? Que é essa coisa da parceria e a necessidade da confiança, né? Vão surgir muitos novos parceiros, muitos concorrentes novos, muitas pessoas oportunistas e
nos dois sentidos, né, de aproveitar a oportunidade, mas para o bem e para o mal, né? Quando a gente vai inovar e busca um parceiro para inovação, né, nesse espírito da Open Innovation, é importante que a gente escolha um parceiro que vá permanecer com a gente ao longo do tempo, né? Não é só o parceiro que cobrou mais barato agora, ou que ofereceu uma solução rapidinha para o nosso problema aqui de imediato, porque a gente está falando de futuro, é o que o Peter estava dizendo agora há pouco, né? A gente é um futuro que ainda é relativamente incerto, ele vai se construindo, a gente mostra as direções, mostra os roteiros, né? Mas a gente precisa ter um parceiro que seja aquele parceiro que tem flexibilidade, que entende a nossa necessidade, que ajuda a construir e que está legitimamente interessado no sucesso vamos dizer, dessa construção de futuro conjunta mesmo. Não, totalmente. Posso complementar aqui? Claro. Mas também o essencial é também entender o que nos espera pós-pandemia. Eu ouvi muito essas perguntas, mas será que tem um pós-pandemia? E eu acho que poucas coisas podemos ter a certeza, mas que sim, vai ter um pós-pandemia, né? Então, claro. Espero que sim, né? Claro, ninguém sabe, mas vai ter sim um pós-pandemia, né? E esse pós-pandemia, a nossa análise é que vai ser extremamente competidor, porque todo mundo, quem sobrevive, né, que vai ser a maioria parte, mas todo mundo vai rever e vai viver com inovações interessantes, né? Então, realmente, agora é o momento de colocar foco em inovação. Boa volta, Leonardo. Desculpa, pessoal, a conexão aqui caiu, bem na hora. Acontece. Mas só para fechar meu ponto ali, eu acho que era a questão de entender o cliente e se colocar à disposição para investir em uma parceria de longo prazo em áreas que não são core business dos clientes, né? E pensar realmente de forma o que vai ser o amanhã, né? Não adianta também investir em algo que não seja relevante, voltando ao ponto do Flávio. Investir em algo que seja relevante, que vai ajudar o cliente a reduzir e ser mais eficiente. Perfeito. Gente, o Wagner Freire levantou uma questão aqui, ainda com foco nessa discussão sobre redução de custos, né? Ele pergunta se essa aceleração da transformação do mercado vai aumentar o custo da digitalização, né? Então, vocês acham que aumenta ou que o contrário, diminui porque existe uma demanda maior? Você pode falar um pouco, Peter? Sim, bom, eu acredito que, claro, aumenta o investimento que precisa ser feito na digital agora, é necessário, é fundamental. E nesse momento, as empresas que não estão se adaptando para soluções digitais estão colocando tipo roleta russo, né? Digamos, né? Porque realmente nós sabemos, claro, pode ser que vai muito mais rápido passar, mas pode ser que se estenda mais tempo também, né? Então, eu acho que há que preparar de investir forte na área de digital. Uma das coisas que o Flávio falou é esse futuro acelerado, né? O futuro já está chegando muito mais rápido, que talvez que a nossa sociedade iria viver em 5, 10 anos, agora vai passar em 1, 2 anos. Se eu posso complementar a resposta dele, Giovana. Leonardo, quando você estava momentaneamente ausente, eu estava falando da importância de você escolher, somente nessa situação, né, para fazer inovação aberta, parceiros que sejam parceiros confiáveis, que sejam perenes, né, que estejam legitimamente interessados no resultado. Por que eu resgatei isso? Né? Porque o que acontece, assim, com o modelo econômico, sempre que você tem um pico de demanda por qualquer razão, é natural que os preços subam, porque as pessoas se aproveitam, não tem fornecedor suficiente, não tem produto suficiente, você sobe o preço. Quando você está com um parceiro estratégico que está construindo o futuro com você, isso não acontece, né? Porque esse parceiro sabe que o que ele vai ganhar de dinheiro de imediato com você, ele não quer ganhar de imediato, ele quer ganhar no longo prazo, ele quer construir uma relação longa. Então, o que a gente pode esperar? Sim, de fato, o custo da transformação digital momentaneamente, quando eu digo momentaneamente, é curto prazo mesmo, é 2, 3 meses, pode até subir se você tiver com um parceiro novo, se você tiver com um parceiro que está se aproveitando da oportunidade. Mas se você for buscar um parceiro sólido, robusto, de longa data, não é isso que você vai encontrar. Você vai encontrar alguém disposto a cobrar aquilo que vai se pagar ao longo do tempo. Ele não tem urgência de bater a sua carteira nesse momento.
Você não está pensando só no lucro a curto prazo, né? Que hoje a gente está vivendo isso, não só a gente, várias empresas estão passando por isso, às vezes abrindo mão de algo a curto prazo em prol do cliente, para pensando nessa questão um pouco mais fato perene a médio e longo prazo. Eu acho que é um pouco essa questão também de supply e demanda, né? Então, a gente pode fazer analogia ao álcool gel que aconteceu, né? Você ia procurar o álcool gel na primeira semana, não tinha, e quando tinha era um preço absurdo. Agora está sobrando com preço barato, e a mesma coisa para quase tudo, né? Então, a digitalização talvez tenha agora um pico por questões de demanda, supply vai aumentar e as coisas começam a estabilizar para um patamar mais reduzido. Então, acho que realmente é só esse pico que aí, quem tem parceiros, acho que tem uma grande vantagem. Gente, o Gustavo Maisonetti deixou aqui um comentário que eu acho que vale a gente ler, interessante. Ele fala: creio que fomos atropelados, uns mais, outros menos, mas a tecnologia pegou todo mundo fora do ponto. Os grandes players e os pequenos negócios. Ninguém estava preparado. Acordamos agora do trauma. Acho que tem muito a ver com isso, até que o Flávio trouxe, né? Que a gente teve um primeiro momento de tipo, opa, e agora? E de repente, só agora a gente começa a pensar no futuro, em rever estratégias. Bem interessante. Fica uma lição disso aí, viu, Giovana? Porque, como o Peter falou, a gente fala do futuro o tempo todo, é o nosso negócio. Então, a gente tem alguns clientes, né, e não são poucos, com quem a gente vem conversando sobre o futuro. Esses clientes, eles entraram nessa crise mais preparados, né? Que lição fica para aqueles que não estavam pensando, olhando para frente, já pensando em inovação, né? Cara, tem um preço não pensar em inovação. E eu não estou falando desse momento, porque senão vai passar a pandemia, a pessoa pensou, digital, transformação, tal, e depois volta para o modus operandi, que é cuidar do dia a dia, né? A gente vai ter outras crises lá pela frente. Vale a pena você dedicar uma parte do seu tempo todo dia, mesmo fora de crise, para pensar no novo, para ir inovando, para ir se preparando para aquilo que certamente virá ali na frente. Eu acho que essa é uma grande lição, é um dos legados que a gente vai deixar aí para a sociedade nesse momento, né? Legal. Gente, eu queria mudar um pouco aqui o assunto, quer dizer, não tanto, né? Mas trazer um pouco essa questão de cidades inteligentes, que é uma questão que estava super pulsante antes da gente passar por tudo isso e todo mundo ter que se esconder dentro de casa, né? Ou pelo menos todo mundo que pode se esconder dentro de casa. E eu gostaria de saber, Leonardo, começando aí por você, a sua análise de qual é o impacto da Covid-19 nos projetos de cidades inteligentes, pensando em regras de distanciamento, pensando em construções, enfim. Me fala a sua visão geral, e essa também é uma boa pergunta que a gente recebeu da nossa audiência, que se inscreveu previamente aqui. A questão de cidades inteligentes é uma realidade ou já era uma realidade em vários lugares do mundo, e infelizmente no Brasil ainda não, né? Porque muitas das decisões eram tomadas por verticais, por exemplo. Vamos focar agora em iluminação, em mobilidade, em trânsito, em segurança, mas nada falava com nada, ou nada fala com nada, né? As coisas são muito independentes, então é muito difícil ser inteligente se as coisas não se comunicam. Mas isso é uma mentalidade dos agentes públicos, né, de fazer coisas verticais. Eu acho que vai ter uma aceleração nas questões de pensamento, planejamento e estratégia das cidades, em como é que se tornam realmente cidades inteligentes, né? E aí como é que a parte de segurança, que tem as imagens de câmera, pode transformar essas imagens para a parte de mobilidade, né? Ou para a iluminação pública, ou para, enfim, cruzar toda essa informação. Então, eu acho que as ferramentas existem, as empresas estão aqui, a questão é os órgãos públicos estarem preparados e terem essa ideia de planejamento de médio e longo prazo para preparar as cidades de fato inteligentes, né? Os editais serem para uma cidade inteligente, não o edital para ser para iluminação pública, ser para a mobilidade. Então, eu acredito que vai acelerar, felizmente, eu acho que aqui talvez seja uma consequência boa do Covid, que é acelerar o futuro, né? Até exatamente o tópico da nossa conversa, da demanda das nossas cidades, talvez a gente acelerar em 5 anos aqui uma cidade inteligente dentro do Brasil. Que legal. Pessoal, o Instituto tem alguma análise sobre isso, sobre esse impacto?
A gente vem falando de cidades inteligentes há muito tempo, né? Não só lá fora, como aqui também, né? A gente tem como cliente algumas prefeituras e governos, né? O Peter teve bastante relacionamento com órgãos institucionais para falar disso, né, Peter? Sim, totalmente. Tenho muito, está acordando faz os últimos 5 anos, os últimos 5 anos está meio acordando o mundo e o foco de que precisamos. Eu acredito, como o Leonardo falou também, que a pandemia vai, porque os estados se vão colocar muito mais, precisamos de uma resposta. Precisamos estar melhor preparados a próxima vez. E uma dessas respostas é cidades inteligentes, espaços inteligentes, espaços seguros. Né? Então, a gente está vendo que tem um monte de áreas de inovação que só está esperando acontecer. E muitas vezes, como comentamos aqui, muitas vezes a inovação, ficar sem orçamento para a inovação não é sempre ruim, porque aí a gente tem algumas barreiras que nos forçam, né? E como eu sempre brinco como dinamarquês radicado no Brasil 10 anos, agora eu quero ver o jeitinho. Eu quero ver o jeitinho. E só podemos imaginar toda a tecnologia que já existe das cidades inteligentes, que já está aí para acontecer, que temos problemas reais, que vai salvar a vida, que precisa ser feito e está aí para ser. Então, eu, como otimista de natureza, quando não estou no baixo, nessa pandemia, eu realmente acredito que o pós-pandemia vamos ver muito inovações interessantes e precisamos a indústria privada, tanto como o público, para sentar na mesma mesa e desenhar soluções novas. Eu acho que esse é que falta um pouco no cenário atual do Brasil, não para ser polêmico, mas alguém precisa fazer esse papel, unir as galera em cima da mesa. Eu acho que não se estendendo muito nesse assunto, mas você tocou um ponto importante aqui, Peter, da parceria público-privado, né? Ter essa união do privado, trazer essa visão de mais de médio e longo prazo, e aqui a gente precisa, de fato, de estruturas sólidas na parte pública, projetos que sejam robustos para a iniciativa privada se sentir confortável nessa parceria, mas acho que aqui é fundamental essa união, parceria público-privada, né? Acho que a gente vinha falando muito sobre isso, mas era sempre um nice to have, sabe aquela coisa assim? Não, bacana, cidades inteligentes, cidades sustentáveis, etc. Agora, aquelas coisas que a gente falava antes, né, elas se tornaram necessárias para a sobrevivência e para a segurança da cidade. Né? Isso é que vai acelerar o processo. As soluções, como bem disse o Leonardo, já estão aí. Né? É só uma questão de agora implementar, porque agora precisa. Sim, não tem mais para onde fugir, hein, pessoal? E trazendo uma pergunta aqui sobre sustentabilidade do Marcos Awad, ele quer saber, vocês acham que deve vigorar uma grande mudança na cadeia produtiva, valorizando mais a sustentabilidade, provocando a migração de polos de produção fora da China? Enfim, né, tem toda essa questão, essa discussão muito grande no mundo. E aí, mas é interessante pensar nessa questão da sustentabilidade, né? Se nesse momento a gente faz uma reavaliação e talvez a sustentabilidade ganhe um protagonismo maior. O que vocês acham, gente? Começando aí pelo Peter. Bom, a gente sempre fala, a gente tem sempre dedicamos a estudos futuros pelo chão, né? Então, mesmo que a gente saiba as mudanças climáticas e que soluções sustentáveis é de altamente importância, talvez muito mais importância que respostas da pandemia, ninguém está pagando tanto pau para isso, né? Que deveria. Talvez agora, vamos a ver. Mas muitas vezes sustentabilidade se ganha foco quando ele vem trazendo alguma conveniência, ou quando ele vira um bom negócio. E esse estamos vendo, como o Flávio mostrou na apresentação, energia solar. Já está virando um bom negócio. Então, essa é a sustentabilidade futuro. Para olhar também a logística, a gente trabalha muito com situações futuro da transporte. E uma das coisas que a gente veja na nossa análise há anos, que provavelmente vai ser acelerado agora, é que a gente sempre acreditou que quando
temos a produção indústria 4.0, que todas as empresas, a linha de produção está totalmente automatizada, não faz mais sentido produzir tudo em Índia e China. E agora, por questão de biossegurança também, provavelmente vamos ver resultado da pandemia acelerar a volta da produção local. Uma baita oportunidade para mais sustentável, menos transporte, nível mundial, e fortalecer a economia do local. Bom, desculpa para falar muito. Imagina. Quer colocar alguma coisa, Flávio? Não, acho que ambos já colocaram o que tinham que colocar. Eu só ressaltaria o seguinte, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, tem a questão da sustentabilidade do planeta, e acho que a gente vai ter uma longa, isso voltou, a gente está observando que o planeta está se recuperando porque está sendo menos agredido, e isso vai gerar conversas quando acabar a pandemia, né? Mas tem a questão de sustentabilidade do negócio também. No momento, a questão de supply chain e de logística são duas questões que saltaram aos olhos, né? A gente estava muito dependente de uma rede de logística e de uma rede de supply chain que, nesse momento, se mostrou não capaz de atender as demandas e se transformou num gargalo. Isso vai, como o próprio Peter falou, vai trazer um repensar da nossa arquitetura de negócio mesmo. Interessante. E, Leonardo, na Indy, qual é a sua análise sobre isso, já que vocês já trabalham por soluções de energia limpa, né, sustentável? A sustentabilidade é uma bandeira da Engie, né? Na realidade, a gente vem focando isso como um dos principais propósitos, se não o principal propósito, que é ajudar, né, nossos clientes a aumentar o índice de sustentabilidade. Então, a gente acredita muito nisso. E quando você pensa a curto prazo e só financeiramente, nem sempre a sustentabilidade é a melhor opção, né? Mas quando você pensa a médio e longo prazo, ela sim tem se provado ser uma das melhores soluções. Então, eu acho que vai acelerar essa. A gente já vinha vendo essa mudança nos últimos ano ou 2 anos. Então, acho que vai acabar acelerando cada vez mais a questão da sustentabilidade. Pessoal, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas eu tenho 2 últimas perguntinhas. Passa rápido. Quando o papo tá bom, né? Leonardo, aproveitando o gancho, né? Você já estava aí respondendo. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre as soluções para as novas regras de convivência, né? Então, não só quando a gente fala de cidades inteligentes, mas a gente tem a questão, por exemplo, varejo, lojas, enfim, os ambientes que a gente circula. Quando tudo isso voltar, que oportunidades a gente tem de oferecer espaços mais seguros? Esse aqui eu acho que é um bom exemplo para tudo que eu vim falando, né, que eu tenho falado aqui, de estar perto do cliente, ouvir o cliente, inovar, testar. E a gente tem alguns clientes de varejo, e a gente ouviu algumas necessidades. Por exemplo, o sistema de ar-condicionado, onde com as lojas fechadas, o ar-condicionado ficava desligado e deu mofo, por exemplo, nos itens. Então, teve a demanda de ter automação no acionamento e desligamento do sistema de ar-condicionado, a qualidade do ar, a contagem do número de pessoas, reconhecimento se a pessoa está de máscara ou não, reconhecimento de temperatura na entrada do espaço, verificação de distanciamento. Então, tudo isso são soluções que a gente não... Talvez um pouco a gente tinha no portfólio já, mas que foi adaptado para essa nova realidade, e a gente já está implementando, em alguns casos, em alguns clientes do varejo que a gente tem, né? Então, é um exemplo típico de ouvir, desenvolver junto com o cliente e implementar, e tem acontecido no varejo, em aeroportos, em shoppings. Então, vários clientes na indústria. A gente está desenvolvendo sempre algumas soluções em conjunto com o cliente para permitir essa abertura do novo amanhã, que ele vai ser diferente do que a gente tinha no passado. Muito bem. Gente, eu tinha preparado aqui uma pergunta para a gente encerrar sobre qual vocês avaliam que vai ser o legado dessa pandemia, desse momento tão peculiar que a gente está vivendo globalmente. E aí eu recebi algumas perguntas que eu acho muito interessantes, perguntas mais focadas em pessoas. Então, o Arnaldo Cruz perguntou para o Leonardo sobre ações para preparar líderes nesse momento, né, de liderança remota.
E a Érica perguntou sobre diversidade, né? Quando a gente fala de inovação, a gente fala também de diversidade de pensamentos. Então, eu gostaria de encerrar com essa visão mais humana aqui, pessoal, começando do Peter. Qual você acha que vai ser o legado dessa pandemia, Peter, para as pessoas, para as lideranças, para a diversidade? O que a gente vai ter depois disso? Bom, é uma boa pergunta, mas o futuro vai nos mostrar. Mas o que eu tenho a esperança e que eu acho que o que eu estou vendo que está trazendo mais valor, a gente fala os futuros estão sendo acelerados. Mas eu acho que a legada está a desaceleração, e essa desaceleração que todos tínhamos o privilégio de viver, é que nos vai acelerar, nos vai trazer esse futuro mais acelerado ainda. Então, nesse esquema entre essas duas mudanças, eu acho que esse vai ficar ligado, que as pessoas vão lembrar muito tempo. Que essa desaceleração, que as pessoas ficaram obrigadas a ficar em casa, não fazer viagens não essenciais, esse eu acho que tem uma coisa poética que vai ficar com as pessoas. Com certeza. Muito bom. Qual é a sua análise, Flávio? Essas duas perguntas davam um outro seminário, dá para a gente ficar umas 2 horas respondendo. Bom, vamos lá, tentando ser sintético, recado para o líder. A gente está falando muito de resiliência, né? Esqueça resiliência. Resiliência significa você suportar uma pressão, se deformar com aquela pressão e, terminada a pressão, voltar para a situação anterior. Não tem situação anterior. Invista em plasticidade, né, que é um outro conceito da física. A gente tem que se transformar, né? Então, líder, seja um líder transformador, mas não transformador da boca para fora. Aceita que temos mudanças e temos que nos transformar com tranquilidade e tal. Inspire mudanças, engaje para a mudança. Traga as pessoas para olhar para você, junto com você, para o futuro, e olhando para o futuro, imagina, ok, a gente vai para lá, legal. O que a gente precisa para estar lá, estar bem lá, estar desempenhando bem, estar confortável? Construa isso junto. Acho que para mim esse seria o principal recado para o líder, né? Se inspirar baseado no cenário futuro. E a questão das pessoas, da diversidade, eu acho que a pandemia, ela chamou a atenção, particularmente aqui no Brasil, mas deve estar acontecendo no mundo inteiro, para o fato de que a gente pensa de um modo diferente. A gente tem diversidade. O Brasil é uma tragédia nesse sentido. A gente é muito polarizado. Tem gente, a gente fala, vamos fazer isolamento social. Tem gente que não tem como fazer isso. Tem 30 milhões de famílias que vivem em condições precárias. Então, mas além dessa questão, que é uma questão estrutural, endêmica, que está na mesa e ela vai continuar, mas a gente vai por onde pensar um pouco mais nela, tem uma questão de diversidade de pensamento, que se tornou muito patente, né? As pessoas olham para a crise e cada uma enxerga de um jeito diferente. E a gente olha e fala assim, nossa, mas esse sujeito é um idiota, ele não está conseguindo ver o que eu estou vendo. Não, cara, ele vê o mundo de um jeito diferente. E esse também é um legado importante, também para os líderes, né? Entenda que cada um interage com a realidade de acordo com o seu modo de pensamento. E dentro do seu modo de pensamento, a realidade para aquela pessoa é diferente. Muito importante que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente seja empático, que a gente entenda, se você quiser se comunicar, esse raciocínio, e faça essa conexão para poder ajudar, junto com o outro, a construir um futuro melhor. Por isso que eu falei no começo que a transformação da comunicação, ela é tão importante quanto a transformação digital. Perfeito. Leonardo, o que você acha? Acho que eu não poderia falar melhor que o Flávio. Obrigado. Quando você fala em diversidade, só para não tocar nesse assunto aqui, né, diversidade e inovação, para mim é quase que sinônimos. Se você colocar 5 pessoas que estudaram na mesma escola, da mesma idade, da mesma região, a chance de ter uma inovação é muito pequena. Então, ter diversidade é pré-requisito para a inovação. Então, acho que isso aqui, talvez a gente vai se dar mais de conta cada vez mais dessa necessidade da diversidade. As empresas vão ver a necessidade da diversidade cada vez mais se quiserem migrar para a inovação. Com relação ao legado para a liderança, eu acho que é o que o Flávio falou, essa questão de ser um líder inspirador, né? Deixar de ser um líder gerencial. Você não está mais lá para chegar às 8, sair às 6, ver quem trabalhou, que horas saiu, que horas entrou, o que fez. Na realidade,
inspirar, a confiança é fundamental. Você está trabalhando em home office, a pessoa não sabe se você está trabalhando das 8 às 5, das 3 da manhã às 8 da manhã, não interessa, o que importa é entregar, né? Então, confiança, empatia e acho que inspiração. Acho que o líder, realmente, ele vai ser diferente no futuro, né? A gente deixar de ser esse líder gerencial e ser um líder inspirador e motivacional. Perfeito, gente. Poxa, super obrigada pela discussão aqui, Leonardo, Flávio, Peter. Foi um prazer receber vocês. Obrigado. Muito bom, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Gente, para vocês que ficaram essa hora com a gente também, fica nosso agradecimento, nossa gratidão aqui. Foi muito legal, uma delícia ter essa discussão com uma audiência tão interessada, tão engajada, com perguntas tão boas. Para quem quer saber mais, quer seguir nessa conversa, tem aí no chat, a gente vai colocar um link para quem quer falar com um profissional, um especialista da Engie e seguir nessa discussão tão relevante. Gente, super obrigada, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.